Alô, alô, alô? Na escuta? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, senhor. Salve, salve. Muito bem. Bom dia, deixa eu botar o fone aqui para qualquer coisa trocar ideia aí. E vamos trabalhar. Deixa eu abrir o fone aqui. Bom, ainda não abriu, daqui a pouquinho eu abro o áudio, qualquer coisa vocês podem falar comigo aí. Que dele é Júlia, que não abriu a câmera ainda, que milagre. Ah, muito bem. Gurizada medonha, vamos à ordem do dia aí, tá? A gente vai continuar o realismo em vias de acabá-lo e aí analisar o naturalismo. E na finaleira eu tenho alguns recados para vocês aí, sobretudo em relação aos expedientes da redação, a gente tem que trocar uma ideia aí, tá? Mas assim, primeira coisa que a gente tem que lembrar da última aula foi a nossa viagem com o Machado de Assis e o Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra icônica já da literatura brasileira, não tenha dúvida, boa questão de prova sempre, tá? Como eu digo, se vocês vão fazer vestibular da URGS, por exemplo, é o autor permanente da prova, né? Significa que ele nunca saiu da lista, nunca saiu da... Se você pegar a prova da URGS, 1992, vai ter uma questão de Machado. Se você pegar 2022, a próxima, ele é leitura obrigatória, vai ter Machado. Quer dizer, desde que existe leitura obrigatória, o cara nunca saiu do concurso. Isso é um bom sinal. É previsível e nos dá uma certa noção aí do que e com quem estamos tratando. Bom, hoje a pedida é uma obra também realista dele, publicada alguns anos depois do Memórias Póstumas, que é o Quincas Borba, tá? Eu vou usar hoje esse recurso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo agilizar aqui. Vocês estão vendo aí o quadro branco, né? Abriu aí? Whiteboard? Muito bem. Agora foi. Tá, show de bola. Olha só, Quincas Borba, gurizada, é um personagem, se vocês lembrarem, que já apareceu no Memórias Póstumas com uma participação especial, né? O amigo meio louco, meio cleptomaníaco, que depois enriquece e tenta ensinar o nosso narrador do livro anterior, o próprio Brás Cubas, sobre uma filosofia chamada Humanitas. Vamos entender agora quem é esse Quincas Borba, né? Vamos dar devida atenção ao próprio. A começar com, este se trata de um livro narrado em terceira pessoa. O nível de impessoalismo é pleno, tá? Sor, mas o fato do Brás estar morto não dá uma grande impessoalidade para a obra? Dá, mas uma impessoalidade em... Ah, a gente já viu Quincas? Ah, desculpa. Viajei aqui, viajei. Perdão. Dom Casmurro, né? Dom Casmurro, terceira obra. Essa aqui veio 9 anos depois do Memórias Póstumas, e ela é a que fecha esse trio de obras realistas, não são as únicas, claro, depois tem ainda Esaú Jacó, depois tem Memorial de Aires, mas ele já estava mais declinando, assim, o autor já estava mais, digamos que com freio de mão puxado em Esaú e Memorial. Já Memórias Póstumas, Quincas Borba, as que vimos na semana passada, e agora Dom Casmurro, aí nós alcançamos o ápice do realismo brasileiro. Não são as 3 únicas, mas são as 3 principais obras desse gênero, tá? E o Dom Casmurro foi leitura obrigatória 2 vezes da URGS. 8 anos esteve presente na prova, já caiu no Enem também, e é um clássico. Vocês, inclusive, podem achar ali no YouTube, não precisa nem ir muito longe, streaming nem nada. No YouTube tem a série Capitu, uma produção maravilhosa
da Rede Globo para celebrar, na época, o centenário de morte do Machado de Assis, né? de vida, na verdade, de vida do Machado de Assis, e se tornou uma das séries mais aclamadas pela crítica e pelo público. Uma das melhores adaptações que tu vai encontrar aí, a série Capitu. Se puderem, dê uma espiada aí no YouTube. Eu não achei nunca em outro streaming, viu? A não ser aqueles sites assim para hackear o filme ou a série. Mas não tem no Amazon, não tem no Netflix, não tem no Globoplay, poderia, né? Já que é uma produção da emissora. Mas vale muito a pena. É uma adaptação perfeita em termos de personagens, de narrativa e especialmente de diálogo. Extrai da própria obra frases que são norteadoras para o romance. Mas vamos lá. Para começo de conversa, o narrador é em primeira pessoa, né? Então aqui, de alguma forma, se parece com Brás Cubas, ambos em primeira pessoa. A diferença é que o Dom Casmurro, o próprio advogado Bento Santiago, um advogado carioca aposentado, ele tem algo que o Cubas não tem, né? O Bento tem uma vaidade, quer dizer, o Brás tinha uma vaidade, mas está morto. Então ela, digamos assim, fica de lado porque ele alcança essa isonomia por estar morto e poder falar de tudo e de todos, sem o menor melindre. Agora, o fato do Bento estar vivo e ter uma reputação a zelar e aquela vaidade dele, aquele orgulho, aquele ego, ainda são muito inflados como um homem do século XIX, da elite carioca, da elite ocidental. Bom, nós temos um narrador pouco confiável. Além dessa vaidade, do fato dele estar vivo e de ele promover uma acusação e uma condenação, tem o fato dele ser advogado e, portanto, não é confiável ainda mais. E eu estou do lado de um aqui, eu vou apanhar. Mas ele é muito retórico, né? Ele tem aquela narrativa muito charmosa, ele é um cara que consegue te levar para o lado sem que, às vezes, tu desconfie da falta de evidências que ele está te apresentando. Se tu lê o Dom Casmurro desatento, tu é induzido a tomar o partido do narrador. Inclusive, esse livro, por décadas, quase meio século, foi lido, mais de meio século, inclusive, deixa eu ver, 90, 60 e poucos anos. Por 60 e poucos anos, esse livro foi lido pela crítica e pelo público como o livro de um homem traído. O que mudou? A obra? Não, né? O livro não mudou. O autor reescreveu? Não. O leitor mudou. O contexto mudou, né? O leitor se tornou mais consciente com o passar dos anos, no século XX especialmente, e aí a noção do livro se adequa aos nossos novos valores. Vamos lá. Na década de 60 do século XX, quase 70 anos depois do lançamento do livro, é muito forte o movimento feminista. Revolução Sexual, né? As publicações de Simone de Beauvoir, o pós-sufragismo. Então, tu vai ter uma noção do feminino e uma noção da mulher mais social e politicamente condizente. Logo, ao olhar de novo para a mesma obra, que por anos era lida como a história do homem traído, se ressignificou a maneira de interpretá-la. Aí, a despeito do narrador, o que a gente sabe? O cara dá uma amostra de algo que ele não prova, ele dá ele tem uma condução totalmente retórica, narrativa e jurídica para um inquérito em que ele é promotor e juiz. Ou seja, sem me mostrar uma prova factível, material, uma testemunha que seja, ou sem, no mínimo, dar o espaço de fala para a pessoa acusada, que fosse para se defender, bom, tudo isso parece, no mínimo, desconfiável. Tá? Ou seja, não é o livro de um homem traído e não é o livro de uma mulher inocente. É o livro em que o leitor se resguarda ao luxo da dúvida. É o romance da dúvida, é o eixo da narrativa. Tá? Ou seja, é claro que, vamos conversar aqui como vestibulandos. É claro que para a prova, você vai aplicar exatamente o que eu estou falando, para acertar a questão. Isso não invalida uma interpretação pessoal por uma conversa de boteco.
Quer sentar no boteco para discutir o famoso traiu ou não traiu? As possibilidades são inúmeras. Tu vai ter a filosofia, tu vai ter a sociologia, tu vai ter até o direito discutindo isso. Tem esses cafés filosóficos da TVE, conversa com um escritor, tem um monte de coisa que os caras vão... O Jô Soares já entrevistou um professor da USP que tinha uma teoria. O famoso Fernando Sabino, cronista brasileiro, chegou a escrever uma dissertação de doutorado fazendo uma versão sua sobre esses fatos. Tem um monte de forma de interpretar isso pessoalmente, mas não é o que cai na prova. Por quê, pessoal? Porque a prova não dá espaço para... Sobre o romance, escreva 10 linhas. Não é dissertativa. É uma prova optativa. Então, ela tem que enxergar, como a crítica literária enxerga, aquilo que é universal do que foi escrito. Ou seja, o Machado não mudou a maneira de escrever. O público mudou a maneira de interpretar a obra. Ou seja, se a gente não sabe que sim nem que não, a única resposta provável para o concurso é não sabemos. Senhor, mas é que quando eu li, eu tive a clara sensação de que ela era inocente. Tranquila, se a tua leitura ela não é uma chave equivocada, ela não invalida a tua experiência. Ela só não funciona para o propósito do que é universal para o concurso. Entendem a diferença? Uma coisa é ler pelo prazer da leitura, teorizando, cagando tese, é uma coisa. Outra coisa é você ler como um analista para um concurso ou para uma publicação acadêmica ou algo dessa natureza. Professores e alunos profissionais não podem se dar o luxo das opiniões. Entenderam a diferença? Vou contar um caso para vocês e vocês vão sacar onde eu quero chegar. Lembra na semana passada quando eu disse que Sofia não traiu o Cristiano Palha? Porque apesar dela ter ido ao encontro, o amante não foi e ela acabou não consumando isso? Vocês recordam desse exemplo? Vocês imaginem que esse exemplo que eu dei é sobre fatos. Só vai acontecer quando consumar, segundo o realismo. Muito bem. Aí teve um professor em Porto Alegre, de um curso conhecido, que certa feita, lá nos anos 2000, em Guaraná com rolha, ele opinou em sala de aula. Eu me lembro claramente do escândalo que foi. Ele deu uma opinião. Ele disse assim, essa personagem acabou dando mole pro cara, foi lá e cometeu um adultério só pela intenção de ter ido. Não é um fato. Ele deu uma opinião, ele emitiu uma opinião. E ele também colocou essa opinião no material didático dele. Bom, imaginem que isso caiu na prova e vários alunos dele erraram essa questão. Foi divergente o que eles aprenderam, por opinião do professor, com o que o vestibular estava cobrando. Ou seja, a gente não pode se dar esse luxo. O colega ali levantou no chat, né? Não quer teoria. Até pode querer... A opinião do cara era o seguinte, Gabriel. Se a mulher teve a intenção de ir ao encontro com o amante, para ele já era adultério. Pô, é que para ele não cai na prova. Na minha modesta opinião, já é... Aí o aluno ouviu isso, tomou como verdade. Que a opinião dele não cai. Ninguém pergunta na prova, segundo a opinião do professor. Não. É segundo a teoria canônica. Segundo o que cabe dentro do que é universal, no conceito da ciência da literatura. A gente não pode inventar moda em cima. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Não vai faltar maus exemplos, especialmente no Twitter, onde se popularizou uma discussão sobre Bentinho é escroto, Capitu é adúltero ou não é e tal. Bentinho tinha um affair pelo Ezequiel. Começa a surgir um monte de teoria que não condiz com a clássica, né? E não condiz com a resposta da prova. Ignorem essas opções, essas versões. Se atenham ao fato que é o que eu estou trazendo. O romance da dúvida. Esse eixo se mantém em cima do quê, pessoal? Em cima do ciúme. Sobre... Opa, peraí. Do ciúme sobre o adultério. É isso que conduza a obra inteira. Toda essa narrativa. Tá? Bom... todo narrador em primeira não é confiável, verdadeiro ou falso? Falso. Não quer dizer que ao narrar em primeira torna inegavelmente uma obra em uma obra não confiável, ou uma narrativa não confiável, ou um narrador não confiável. Não é isso. Tá? Eu quero que vocês percebam que neste caso, nós temos um narrador não confiável. Não é o único caso.
mas em evidência. Bento, em primeira, não é lá um narrador muito seguro do que está dizendo, apesar de bastante convincente para os desatentos. Tá? Se tu lê sem nenhuma preocupação com o que ele está dizendo, tu lê ele dizendo assim, ó, sei lá, vou dar um exemplo. Cheguei em minha casa antes do combinado e encontrei meu amigo saindo do quarto, saindo da casa de minha mulher, na qual ela estava no quarto e ele indo embora. Bom, qualquer cara desatento vai olhar isso com suspeita. Né? E a primeira pessoa pega a verdade de quem está contando e não do outro. Gabriel, isso é um fato. Agora, nem só por isso significa que outras narrativas são ardilosas ou inconfiáveis. Posso contar do meu ponto de vista um fato totalmente confiável. Neste caso, não. Justamente pelo tom retórico da obra, pela ausência de materialidade, no que toca à acusação do narrador sobre o adultério, e especialmente porque esse aspecto judicioso tem em Bento um promotor e um juiz. Ele acusa e ele condena. Bom, aí não tem como levar isso muito adiante. No mínimo, tu vai ficar com o pé atrás, tá? Que outros temas são adjacentes à obra? Claro que o tema principal é a questão psicológica do narrador, como é do realismo, as aparências e a essência, como é do realismo, e ele tentando manter a aparência de um homem burguês da aristocracia carioca da época, é o objeto da nossa análise, né? A forma como ele se comporta, como ele atua, do que ele fala, sobre como fala, tudo isso é o tema principal. É sobre Capitu, embora ela nunca fale na obra, a gente só a conhece através dele, né? Mas tudo isso é nuclear, tendo em torno de si temas como o parasitismo social, especialmente pela figura do agregado José Dias. Nós temos o tema da patologia psicológica do ciúme, né? Porque uma coisa é fato, tá? Ele admite que o ciúme dele não era convencional. Ele chega a tomar decisões suicidas e homicidas por causa desse ciúme. Então, isso já foge do normal, claro. Né? Costumes da época. As aparências e a essência em desacordo, como é típico do realismo, conforme falamos, tá? São alguns dos temas adjacentes. O cenário é o Rio de Janeiro do século XIX, durante o segundo reinado. A gente sabe disso porque ele chega a citar o Dom Pedro II, ele chega a passar perto da carruagem do Dom Pedro II. O que é parasitismo social mesmo? Bom, vamos à lógica, né? Parasita, aquele bicho que se aloja no outro sem trazer benefício nenhum, a não ser para si mesmo. Né? Social da sociedade. São pessoas que se encaixam na vida ou na família de alguém só em nome do seu benefício, sem somar necessariamente para o outro. Parasitismo social. Boa. Isso aí. Tu já tem o tempo e o espaço. A narrativa, ela tem uma quebra da linearidade e depois um predomínio linear. Mesmo movimento de Brás Cubas, tá? Começa com ele velho, ele abre o flashback, aí vem nenê, criança, jovem, adulto e volta para o velho. O narrador também é intruso. Ele também opina sobre o que ele está contando. É exemplo do Brás Cubas. Tá? Tranquilo? Ó.
Vou dar um minuto aí para vocês tomarem nota disso daqui. E aí vamos aos nomes dos personagens e os lugares em que o Bento morou, mais algumas observações, e aí assim a gente conta a história e avança. Foi? Não? Tranquilo. Vamos esperar um pouquinho. Quando der, pega o grito aí, Pablo. Eu já toco ficha. Bora. Mais alguém? Bora, então, ó. Dos cenários locais, tá? O cenário, claro, é o Rio de Janeiro. Mas tem algumas coisas interessantes aqui para a gente observar. Os lugares em que ele viveu, fala um pouco sobre ele. Vamos lá. Quando bebê, Bento bebê. Ele morava em Itaguaí, que é interior do Rio de Janeiro, uma fazenda do interior do Rio de Janeiro. Muito bem. O Bento criança, Rua de Mata-Cavalos. Hoje é perto da Lapa, no Rio de Janeiro, que é subúrbio da capital. Tá? O Bento, adolescente, morava em casa, mas oscilava também no seminário, né? Passava mais tempo no seminário, vou explicar por quê. Também na capital do Rio. O Bento acadêmico morou em São Paulo, fazendo a faculdade de Direito. O Bento casado morou no bairro da Glória, é litoral da capital carioca. E, por fim, o Bento aposentado, também no subúrbio, morava lá no Engenho Novo. Aí, vou fazer alguns breves comentários sobre cada um desses lugares para vocês entenderem o que eles somam no entendimento da obra. Tá? Primeiro, ele começa lá como aposentado, ou seja, de trás para frente, falando que estava entediado como advogado aposentado e velho, sozinho, não recebe muita visita de ninguém, poucos amigos e algumas mulheres que frequentemente o visitam, mas não se interessam pelas suas histórias, talvez namoradas ou prostitutas. Ele manda reproduzir nessa casa de aposentado, nessa casa da velhice, nessa sua provável última casa, ele manda reproduzir exatamente a decoração interna da casa da Rua de Mata-Cavalos. Ele traz um arquiteto, ele traz um decorador, um engenheiro, enfim, todos os responsáveis por tornar a casa da infância, a casa da velhice, perdão, exatamente como a casa da infância. Olha, não precisa ter nenhum semestre de psicologia para entender que o cara tem um assunto mal resolvido com a infância, né? E que ele está fazendo isso para, enfim, tentar lidar com isso inconscientemente. Bom, ele decide, portanto, lá na velhice, escrever um livro para ocupar o ócio, o tédio de velho. Só que ele não sabe ainda muito bem sobre o que ele vai escrever. Uma das opções é sobre o subúrbio do Rio de Janeiro, que ele tanto adora. Outra opção é sobre direito, ou filosofia, ou, enfim, política, coisas assim, áreas convergentes para ele. Mas nenhum desses assuntos lhe parece atrair de fato, até que ele decide
como provisório, contar a história da sua vida. E ele vai dar um título aqui de Dom Casmurro, que é um apelido que ele recebeu. Depois eu explico de quem ele recebeu esse apelido e por quê. O fato é que ele vai escrevendo a história da vida dele como uma biografia, uma autobiografia, até decidir sobre um assunto mais importante que esse. Cara, isso é outro movimento psicológico dentro desse tabuleiro, né? Da narrativa do Bento. É que nem a gente dizendo assim, não vou te falar isso, que isso aqui não importa. Não. Isso é um assunto desinteressante. Eu nem vou te contar, melhor não te contar. Bom, já que ninguém quer saber, então eu vou contando aqui. Ele está atraindo a atenção das pessoas e a própria atenção sem notar. Muitas das coisas que ele produz é inconscientemente ou contraditoriamente. Ele dizendo que aquilo não interessa ou não importa, ele está, ao contrário, dando um grande destaque, né? Não, eu não vou falar da ex, porque isso aí está superado, isso aí eu já resolvi. Eu vou falar do subúrbio, mas enquanto eu não decido se do subúrbio ou sobre direito, vou falar dessa ex aí que tanto me abala. Então, óbvio, né, que tem alguma coisa gritante ali, tá? Que ele vai tentando diminuir. Bom, falamos de baixo para cima do Bento aposentado morando no Engenho Novo. O próprio Machado gostava muito do subúrbio. Mas vamos lá, vamos voltar lá para o Bento bebezinho. Ele morava em Itaguaí, interior do Rio de Janeiro. Todas as atenções estão voltadas para o próximo comentário, se você vai fazer o URGS, tá? Nas leituras obrigatórias da URGS, tem um livro de contos do mesmo autor, chamado Papéis Avulsos, lançado um ano depois do Brás Cubas, ou seja, antes do Dom Casmurro. Em 82, Papéis Avulsos, tá? Em 90, Dom Casmurro. Muito bem. O que tem a ver? Em Papéis Avulsos, o primeiro conto se chama O Alienista, que é um conto famosíssimo. Um conto já meio novelinha, assim, né? Um conto do tamanho da novela. Tá, e daí, senhor? E daí que o Alienista se passa na cidade de Itaguaí, mesma cidade em que nasceu o Bento. Os eventos de O Alienista, lá com o Simão Bacamarte, com a Revolução dos Canjicas e toda aquela galera, tem Itaguaí como cenário, como palco, né? O mesmo lugar em que Bentinho nasceu. Pode sim surgir aí uma questão, né? Que coloque esse cenário como um ponto de contato entre o conto alienista e a obra do Dom Casmurro, tá? Bom, outra coisa, pessoal. Aliás, eu falei 90, Dom Casmurro é de 99, né? 1899. Bem depois, né? Bem depois. Todo mundo é louco na vila de Itaguaí. Na verdade, louco mesmo, talvez o mais lúcido. E aí a grande discussão do conto é exatamente essa, né? Qual é a fronteira entre a lucidez e a loucura? Se é que há. Mas a gente vai discutir mais sobre isso num futuro breve. Bom, outra coisinha importante aqui, pessoal, que eu queria chamar a atenção de vocês, é que o Bento, ele é filho de um deputado fazendeiro chamado Pedro Santiago, depois eu vou botar as personagens, e de uma senhora, profissão esposa da época, né? Uma mulher chamada Dona Glória. Ela teve um primeiro bebê, quer dizer, ela engravidou de um primeiro bebê e acabou perdendo. O bebê morreu. Aí ela prometeu que se o segundo vingasse, seria padre. Ela fez uma promessa religiosa. O segundo é o Bento. Então ele está, digamos assim, que predestinado ao seminário. Por isso que ele vai passar por lá. Se vai ficar ou não, a história vai te contar daqui a pouco, tá? Mas a mãe prometeu isso a Deus e vai ter que cumprir. Depois eu também explico por quê. Primeiro porque é difícil de cumprir aí, principalmente porque ela é religiosa, né? Bom, nessa fazenda de Itaguaí, a família Santiago tinha escravos. Não é o Machado de Assis sublinhando isso de maneira panfletária, como os hugonianos e condoreiros da terceira geração romântica, e não é ele também fazendo apologia a isso, defendendo ou, enfim, né, promovendo a escravidão. Não, é ele apenas cenografando a escravidão porque ela existe. Ele não poupa cenas cruéis quando lida com isso definitivamente, mas também ele não partidariza isso a ponto de virar uma literatura engajada panfletária. Tá? A abordagem sobre a escravidão do Machado, lembrem que é um homem negro, neto de escravos, filho de um homem negro livre,
é diferente da do Bernardo Guimarães, da do Castro Alves e de outros caras da mesma época, tá? Ou do Lima Barreto, que vem depois e tem uma relação muito forte com o tema racial. São maneiras diferentes de abordar. Nenhum mais ou menos que o outro. O Bentinho, depois que o pai morre, ele já é uma criança maior, se muda com a mãe, com a família, para a rua de Mata-Cavalos, porque a mãe tem que descer um degrau social, saindo da condição de aristocracia rural, de fazendeira de Itaguaí, para ser uma médio burguesa no subúrbio carioca. Tá, ok. Dentro dessa relação dela com o subúrbio, nessa descensão social, ela é a vizinha mais bem de vida do lugar. Então, ela é a baronesa da vizinhança, ela é a mais nobre das médio-burguesas ali. A família da Capitu, por exemplo, é vizinha de Portão, tá? E são socialmente mais vulneráveis do que a família Santiago, ainda que dividam o pátio, por exemplo. Dá para ver só na construção da casa da família Santiago lá em Mata-Cavalos, que é um casarão conjugado enorme, cheio de gente vivendo lá, e alguns escravos remanescentes da fazenda. Outros a velha vendeu. Depois eu vou explicar, tá? Mas notem que eles desceram de nível, mas mantiveram a nobreza. Bom, o Bento no seminário ficava de segunda a sexta para cumprir a promessa da mãe, mas voltava para Mata-Cavalos aos fins de semana. O Bento, em São Paulo, faz por 4 anos a faculdade de Direito, volta esporadicamente para o Rio e depois, formado, volta em definitivo para o Rio de Janeiro para casar com a Capitu. E aí vai se mudar para o bairro da Glória, que é no litoral, onde ele vai viver até o divórcio e a ida dela, a morte dela, enfim, depois a morte de quase todos os remanescentes dessa história. Aí, já velho, ele se muda para o Engenho Novo. Essa é a sua jornada entre os lugares em que ele esteve, tá? Posso apagar aqui os cenários para botar os personagens e últimas observações? Tranquilo? Pode. Uhum. Muito bem. Show de bola. Cenário, não, desculpa, personagens. Bento Santiago, óbvio, né? O famoso Bentinho. Capitolina. Como é que é o sobrenome? Pádua. Apelido Capitu. Ezequiel Escobar. Grande amigo do Bento e talvez amante da Capitu. Talvez. Sancha Gurgel, melhor amiga da Capitu de infância e depois esposa de Ezequiel, mãe do filho dele. Aí vem as crianças. Olhem a presepada aqui, ó. Capitu Escobar e Ezequiel Santiago. As crianças replicam o nome de um casal do outro, né? Olha só. Ezequiel Escobar e Sancha Gurgel tiveram um filho. Ó. Uma filha, no caso. Qual é o nome da filha? O nome da esposa do outro cara. Enquanto Bento e Capitu provavelmente tiveram um filho, né? Se é que é do Bento, leva o nome do amigo, que talvez possa, em algumas das leituras, ser o pai. Depois eu explico como é que as crianças chegaram a ter o nome replicado aí dos amigos, né? Do casal de amigos. Tá? Bom. Ô, senhora, ele tá sanha, não, Sancha. Como é que é? Ô, tá sanha, né? Peraí. Ali tá sanha, não sei. É. Sancha, agora foi. Tu vai ver. O que aconteceu com a mãe do Bento? Segura a onda que eu já te conto. Porra. Glória Santiago é a mãe do Bento. Pedro Santiago é o pai do Bento. Senhor Gurgel é o pai da Sancha.
Tartaruga Pádua e Fortunata Pádua são pais da Capitu. Aí tem o famoso José Dias, que eu vou botar aqui do lado, ó, o agregado e os superlativos. Você tem que lembrar essas características dele. Depois eu explico. O tio Cosme, que é irmão da Dona Glória, portanto, tio do Bentinho. A prima Justina, que é prima da Dona Glória, e em algum grau é prima do Bentinho. Quem mais? O Padre Cabral, que é um amigo da família Santiago, especialmente do tio Cosme, com quem ele fica jogando gamão. O Marcolini, que é um cantor de ópera aposentado, amigo da velhice do Bentinho. O poeta do trem, que lhe dá o apelido. Apelida Bento de Dom Casmurro. Quem mais? O Manduca, que é um amigo leproso que ele tem de infância, com quem ele troca cartas. Isso vai falar um pouco sobre o comportamento do Bento mais tarde, a relação dele com esse amigo. Quem mais eu posso te botar aqui? Acho que para efeito da obra, basta. Suficiente. Tomem essa nota aí, porque cada um desses personagens tem uma pertinência. E aí eu apago e boto últimas observações, conto a história e a gente avança. Bora? Bora, bora? Foi? Dá um sinal aí, gurizada. Estava a apagar. Aí foi? Então fechou. Ó. Ah, Carol, bem na hora. Qual que tu não pegou ali que eu já... Eu tirei foto, eu posso passar no grupo ali depois. Faça isso, por favor. Eu sou meio dedos ágeis aqui. Dali. Ó, observações. Tá todo mundo no grupo ali, senhor? Eu só não lembro qual que a Carol tá, se no online ou no extensivo, mas eu repasso para os dois. Tá. Ó, show. Observações. Não dá para ignorar algumas coisas importantes para fazer questão de prova mesmo, tá? Primeira coisa, é um romance de um cara escrevendo uma autobiografia, né? Ou seja, é um livro de ficção de um cara escrevendo um livro de não ficção. A gente tem nisso uma meta narrativa. Bento escreve sua autobiografia. Vai falar no Enem sobre gêneros literários ou gêneros textuais? Tá aqui, ó. A autobiografia ela não é literária, mas o romance Dom Casmurro é. É literatura sobre um cara que está escrevendo em relação à sua própria vida. Ah, e vai falar no Enem sobre funções da linguagem, que já caiu, inclusive. Dom Casmurro é metalinguagem, porque é uma metanarrativa. O que é a metalinguagem? É o objeto por ele mesmo, analisando o seu processo de criação. Uma música sobre fazer uma música, metalinguagem. Um poema sobre fazer um poema, metalinguagem. Um quadro sobre pintar um quadro, metalinguagem. Um filme sobre gravar um filme, metalinguagem. Um livro sobre escrever um livro, metalinguagem. Tá? Tranquilo? Outra coisa que não dá para ignorar aqui, pessoal. A forte influência shakespeariana. Principalmente para quem vai fazer URGS agora. Se Shakespeare e Machado ambos são leitura obrigatória do vestibular, imaginem vocês
uma questão sobre os dois para economizar espaço numa prova que vai reduzir de 25 para 15 questões. Tá aí uma forma de resolver o imbróglio, né? Especialmente aqui com a obra Otelo, o Mouro de Veneza. Cara, vamos lá. Shakespeare é uma grande referência para o Machado em termos gerais, não só em Dom Casmurro. Machado era um grande leitor de Shakespeare e vai replicá-lo várias vezes. Vai citar Hamlet em A Cartomante, vai trazer menções diretas à obra do Shakespeare em várias oportunidades. Agora, escancara o exemplo aqui, porque Otelo é uma peça trágica do Shakespeare, lá do Renascimento inglês, que se passa em Veneza, na Itália, e é a trama de um homem com ciúme que chega ao ápice de matar a companheira e depois cometer o suicídio. Não dá para ignorar essa gritante semelhança. Claro, guardadas as proporções, com diferenças, né? Da tragédia de Shakespeare para o romance do Machado. No romance do Machado não tem o assassinato, não tem o suicídio, não tem o sangue, né? Mas tem lágrimas, tem outro tom, assim, tá? São histórias dramáticas às suas maneiras, né? Outra coisa que é legal perceber aqui na brincadeira do Machado de Assis, que ele é um cara muito perspicaz para essas questões. Em Otelo, nós temos esse general negro chamado Otelo, por isso que ele é o Mouro, né? Que é mal visto pela maioria das pessoas por ser um militar de alta patente e negro, inclusive mal visto pelo senador Brabâncio, que é pai da Desdémona, companheira do Otelo. Ele não olha com bons olhos para o próprio general, porque a filha dele está se relacionando com um negro, né? E ele vai sendo questionado como liderança militar, especialmente por um cara chamado Iago, ao não ser promovido em detrimento de Cássio. Era para uma promoção, segundo Iago, cogitava chegar a ele e chegou para o outro. Otelo deu a promoção para o Cássio. O Iago ficou louco de ciúme e, para se vingar do Otelo, começou a provocar o ciúme do Otelo sobre a Desdémona, sua mulher, fazendo Otelo crer, por fofoca e manipulações, que a Desdémona estava tendo um caso com o Cássio. O Otelo vai se enfurecer, vai acreditar nessa mentira do Iago, vai assassinar a Desdémona, depois ele descobre tudo, ele mata o Iago e depois se mata por culpa. Essa é a peça do Shakespeare. Agora, olha que barato. Qual é o sobrenome do Bentinho mesmo? Santiago. Santiago. O santo e o Iago. O que tem razão e o que não tem. O que é vítima e o que manipula. E o nome dele é O Sagrado. Quer dizer, só no nome dele a gente já tem um duplo, já tem uma dúvida. É santo ou é Iago, né? Iago, manipulador. Ele está nos manipulando ou ele é santo? Machado não escolheu ao acaso isso daqui. Bom, só uma observação. Vou contar o enredo para vocês, para a gente avançar para o penúltimo romance da carreira do escritor. Tranquilo? Bom, olha só, gurizada. Primeira coisa, como eu disse, tem quebra da linearidade. Ele começa velho, escolhendo sobre qual história ele vai contar, ele vai escrever, se direito, se subúrbios do Rio de Janeiro, se filosofia, ou se a própria história. Quando ele decide pela própria história, ele vai quebrar a linearidade e vai voltar em flashback, né? Bom, só que diz ele que o nome da obra será Dom Casmurro, porque ele, agora velho, com o hábito de visitar o subúrbio, pegava muito o trem. Aquele trem que passa por cima do Arco da Lapa e vai lá para os morros do Rio de Janeiro, onde o próprio Machado vai viver na sua velhice, né? E o Bentinho pegava o Bentão já, né? O Bento Velho, pegava esse trem para visitar os subúrbios e tal, e uma vez um poeta sentou ao lado dele, e ele, muito velho, muito ranzinza, foi indiferente ao poeta, que declamava uns poemas para que o Bento lhe escutasse e opinasse. E o Bento acabou cochilando, que é um ato totalmente desrespeitoso, né? A pessoa está conversando contigo e o cara está cochilando. O poeta ficou ofendido, o Bento até tentou disfarçar, fingir um
uma atenção e tal, mas infelizmente o cara não aceitou assim aquele gesto, né? Achou muito deselegante. Ao descer do trem, o poeta bradou, gritou, Dom Casmurro, que é a mesma coisa que dizer Dom, a classe que ele ocupa, um homem nobre. Casmurro significa metido consigo mesmo, meio ranzinza, meio velho chato, mais ou menos isso, Dom Casmurro, tá? Bom, ele disse que vai dar esse nome para o livro e que divide isso com esse poeta. E daí ele conta que um amigo dele agora, na madura idade, um tal de Marcolini, é um cantor de ópera aposentado que tem uma teoria muito interessante. Qual é a teoria do Marcolini? Segundo ele, o Marcolini lhe disse uma vez que a vida é como fosse uma ópera, um livreto de ópera, ou libreto, como se dizia na época, tá? O que é livreto de ópera? Gente, é onde se escreve o texto da ópera, né? Você ganha, inclusive, quando entra na ópera para acompanhar. Tem as letras das canções, a programação. É mais ou menos como se fosse uma peça de teatro feita para esse musical que é a ópera. O Enem cobrou, né? O que era uma ópera? É meio música, é meio teatro. Desde o século XVIII, XIX, acontece muito. No Brasil, no XIX. Tá? Ele deu o nome do livro dele, do nome do livro. Ele deu. Sim, Gabriel, entendi. O livro que nós estamos lendo é o Dom Casmurro, mas é como se a gente estivesse lendo o livro que o próprio Bento está escrevendo sobre si mesmo. É que nem eu, Suman, vou escrever o Diário de Suman. Qual é que vai ser o nome do livro do Machado? Diário de Suman. Quem é que escreveu o livro? Suman. Está fingindo, está fraudando, está simulando que quem escreveu isso foi o próprio Bento. Dá uma sensação para o leitor, né? De que a gente está entrando na intimidade do personagem. A gente até pode esquecer que isso é uma narrativa, que é uma ficção. Tamanha a verossimilhança do realismo com isso. Bom, o que eu falava? Sim, a teoria do Marcolini. A vida é como uma ópera, é um libreto de ópera. Diz ele que o compositor da ópera da nossa vida é Deus e o letrista é o Deus é o letrista e o compositor da música é o diabo. Os dois brigaram e se separaram. Então ficou uma letra que não encaixa na melodia, porque cada um compôs no seu devido lugar, né? Eles não se juntaram para criar a música juntos, a música da nossa vida. Por isso, às vezes, alguns momentos da nossa trajetória tem altos e baixos, porque às vezes a letra encaixa, às vezes não. Às vezes a melodia encaixa, às vezes não. Então é muito oscilante. A vida é inconstante, porque a composição dela foi feita por duas entidades que não se conversam, né? O Deus e o diabo. Pelas nossas contradições, por assim dizer. Moral ou, enfim, ética, qualquer coisa dessa natureza. A questão é, Bento já vai começar insinuando algo de forma bem maliciosa, de alguma maneira, e até autocomiserante. Ele tem muita alta piedade, assim, dá para ver que ele quer forçar que as pessoas concordem que ele é um coitado, né? E ou porque é e foi traído, ou porque não é e acredita que foi e precisa se convencer disso, ou numa terceira via, porque sabe que não foi, mas foi longe demais com essa crença e precisa consumar que isso tenha acontecido. Não é um livro binário que a gente lê de duas únicas formas, tem várias formas de lê-lo. Primeiro, a de um homem traído que tem razão. Segundo, a de um homem não traído que não tem razão, que nem sabe que ele é injusto nessa acusação. Terceira, a de um homem que está tentando manipular a realidade psicológica para se convencer de algo, porque está sendo torturado pela culpa, seja consciente ou não, né? No mínimo 3 formas de lê-lo. Enfim, ele já começa insinuando. Segundo Marcolini, a vida é uma ópera. E na ópera dele, não era um solo nem um dueto. Era um trieto. E quem sabe até um quarteto. Aí envolve a mulher do Ezequiel, né? Quem sabe deu dor de cabeça de 3 a 4 pessoas a vida dele. Aí ele volta em flashback lá para a promessa da mãe, quando moravam em Itaguaí, o que vai o predestinar para o seminário. E diz ele que não conheceu o pai, né? Ele era bebê, mas que as menções ao pai sempre são muito bem-aventuradas e tal. Era um homem com uma distinção moral e tudo mais. Agora, a presença mais curiosa dessa infância dele lá na fazenda é a do José Dias, o agregado dos superlativos. Aliás, o que é superlativo? É quando tu acrescenta o íssimo nas coisas, né?
é lindíssimo, é belíssimo. O Bento diz que o José Dias tinha esse hábito para aumentar os elogios e ocupar os vazios do seu discurso, tornar eles mais elegantes, né, e puxar o saco melhor. José Dias é um agregado, ou seja, ele não é da família. Ele aparece para cumprir um papel ali, para fazer um serviço. Ele se apresenta para o pai do Bentinho se dizendo médico. Ele não era médico. Ele era um simpatizante da homeopatia, que são remédios florais, mas não era médico. Mentiu que era. O velho acreditou, o pai do Bentinho. Aí ele salvou uns escravos por coincidência, criou então uma fama de bom médico e foi ficando com teto, casa e comida e roupa lavada na família Santiago, até se tornar uma peça fundamental da família, porque ele ajuda, ele aconselha, ele nem sobra a ponto de ser notado e nem falta a ponto de não ser necessário. É o dom dos parasitas, né? Ele está ali na medida e sempre bajulando, sempre se fazendo importante. Até que um dia ele tem dor na consciência e confessa para o Pedro de Santiago, o pai do Bento, que ele era um charlatão, que ele estava mentindo. Ele ainda alega, ele adverte. Eu sou crente da homeopatia, mas não sou médico. Vou-me embora. Ele faz um cu doce, assim, vou-me embora. O cara já estava tão acostumado com José Dias, o pai do Bentinho, que disse assim, olha, minha família já te gosta, já te quer aqui, não precisa ir, fique. E ele ainda faz um charme, diz, não, depois do que fiz não é justo, vou-me. Em 3 meses, voltarei, se for da vontade que eu fique. Ele voltou dali a 3 semanas, quer dizer, foi só um teatrinho para voltar e continuar se provalecendo ali dos benefícios. Bom, olha que irônico, o Bento perde o pai e a família vai se mudar para a capital. O José Dias vai junto, porque ele já é uma peça importante naquela organização da família. A dona Glória, viúva, não trabalhava, claro, desde sempre, e vai ter que se virar como dá. Né? Como é que ela vai se virar? Ela vai vender alguns escravos e vai vender algumas terras. Então, ela deu um jeito assim, de aproveitar a especulação imobiliária, tá? de fazer um mexe. E trouxe com ela os poucos escravos que restaram, o José Dias, o filho, se mudou para o subúrbio num casarão enorme chamado Rua de Mata Cavalos e convidou para morar com ela o próprio irmão dela, que havia enviuvado, o irmão mais velho, chamado tio Cosme, né? E uma prima também viúva, recentemente viúva, chamada prima Justina, que era uma religiosa. Conhecer, ele não conheceu, cara, ele era bebê, né? Aí conviveu com o pai enquanto bebê. Mas só conhece o pai pela boca dos outros. Né? Bom, notem que agora nós temos 3 viúvos morando nessa casa. Os irmãos, Cosme e Glória, mãe do Bentinho, a prima Justina. Aí, mais ainda, tem o Bentinho criança e o agregado fora escravos. É uma casa bastante movimentada e grande. Né? Ao lado temos a família Pádua. O Tartaruga, que é um funcionário público, é o apelido dele, apelido dado pelo José Dias para menosprezar o vizinho, que o José Dias é metido a rico, embora ele não seja. Ele já foi para a Europa e ele se sente assim um cara deslocado nesse mundo suburbano, né? Ele fica se aparecendo, assim, se exibindo para os vizinhos humildes, de classe média baixa, fazendo comentários óbvios, mas superlativos. A Europa é lindíssima. E aí ele cita um escritor que ele não leu e finge dar um argumento super válido para aquilo. Como diria Voltaire, né? Água mole em pedra dura. E ele se faz parecer um cara muito culto. Ele é super afetado, assim. Bom, e ele é um parasita muito do puxa-saco, tá? Tanto é que ele é volúvel. Se a dona Glória fala A, ele concorda. Se ela fala B, ele muda de opinião para concordar com ela, para surfar a onda, é claro. Agora, a dona Glória, quando fez a promessa de enviar o menino para o seminário, se obrigou a contar para os parentes e para os amigos para se inclinar a cumprir a promessa, né? Porque se ela mantém aquilo em segredo, em silêncio, ela não vai cumprir. Afinal de contas, é o filho único dela, ela perdeu o marido, ninguém quer mandar o filho para o seminário, não ter neto, não ter família, o filho ficar lá uma vida inteira. Então, ela só se obriga a cumprir porque os outros ficam lembrando ela disso, especialmente o José Dias. Olha, dona Glória, é a hora de mandar esse menino para o seminário.
Ele anda pelos cantinhos com a filha do tartaruga, com a filha daquele vizinho ali, né? Se pegarem de namoro, aí a senhora não vai conseguir enviá-lo para lá. Não vai fazer o padre. A velha acha aquilo tão maldoso. Isso que o Bentinho está ouvindo atrás da porta, essa conversa, do José Dias alertando a mãe dele que ele anda com a vizinha pelos cantinhos, com a Capitu, que é um ano mais nova que ele, mas é mais alta. Ele vai dizer que Capitu era mais mulher do que ele sequer fora homem, né? Ele sempre bota ela lá em cima e ele lá embaixo, não só como um elogio, porque às vezes ele vai elogiá-la sem perceber que está enaltecendo ela, né? Mas às vezes para se fazer de vítima também. É uma forma de autopiedade. Bom, o fato é que ele está ouvindo o José Dias forçar ou reforçar para a velha que ele anda de namorico com a vizinha e que assim ele não vai para o seminário. A mãe do Bentinho chega a duvidar. Diz, não, mas espera aí, eles se criaram juntos, são crianças, né? Improvável que isso esteja acontecendo, são só brincadeiras. E aí ele ainda diz, que eu esteja enganado, se a senhora diz, né? Como quem diz assim, eu concordo, mas... Olha, vamos lá, por que o José Dias tem a intenção de reforçar a promessa da velha? Por que ele quer se livrar do guri? Porque se o guri vira um adulto funcional, não vira padre, mora na casa com outra menina, com uma vizinha, e notam que ele não é mais útil, ele vai embora. Se ele se livra do guri, o guri vai para o seminário, ele vai viver bem vários anos, porque a dona Glória já gosta mais dele, já depende muito dele. Então ele não quer contar com a sorte de ter um novo patrão, que seria o Bentinho adulto. O Bentinho aqui é uma criança, tinha uns 15 anos. O Bentinho ouve isso atrás da porta e, segundo ele, foi o momento da descoberta. Fui denunciado para mim mesmo pela boca de José Dias. Quer dizer, então, que eu gostava de Capitu. Olha que cara que está forçando aqui, ou ele está se esforçando para parecer tão frágil, né? Porque ele precisou de ajuda para perceber o que sentia por ela. Ele está com raiva do José Dias, porque se ele sabe que agora gosta da menina e quer ficar com ela, o José Dias está atrapalhando esse plano. Ele vai até a casa da Capitu, atravessando o pátio, abre o portão e quer confirmar se ela corresponde. Encontra ela rabiscando no muro as iniciais B de Bento, C de Capitolina. Então ele confirma que ela também o quer. Bom, o fato é que a dona Glória pergunta para o irmão, será que é hora de mandar o menino para o seminário? E o irmão tio Cosme é nem aí, diz, se é para ser que seja, se não é que não seja. Ele não é muito opinativo, ele é bem indiferente e involúvel nesse sentido. Bom, o guri conta para a menina, para a namoradinha, o que o José Dias fez e o plano da mãe de enviá-lo para o seminário e que isso os afastaria. Agora, os afastariam, né? Agora confirmado que um e outro se gostam. Ela se indigna e espragueja contra a velha, né? Sua mãe é uma carola, é uma papamissas, vive enfurnada nas igrejas, e quer isso para você também. O narrador, Bento, não a criança, o narrador, ele nos bota uma pá de malícia agora, quando diz assim, viu, leitor? Olha o que ela falou da minha mãe. Como gostar e confiar de uma moça que desde jovem falava isso de uma senhora tão pura e distinta como a minha mãe e que nunca ergueu a voz para falar mal dela. E mais, Capitu nunca falou assim de minha mãe para minha mãe, tentando insinuar que ela é hipócrita e teatral e disfarça muito bem, né? Menos ainda quando minha mãe lhe dava presentes, como crucifixos e cordões de ouro. Quer dizer, está chamando ela de interesseira também. Ou porque ou porque ele está nos manipulando a acreditar nisso. Fato é que ele também estava indignado, mas segundo ele foi manipulado pela menina para manipular os adultos a fim de não ir para o seminário. Ou seja, o plano, de acordo com ele, é dela. Ele só executa. E o plano consiste em convencer um adulto a convencer a mãe dele a não levá-lo para o seminário. Agora, qual adulto compraria essa briga? O tio Cosme? Não. Muito volúvel. Prima Justina, que é crente? Também não, porque vai querê-lo padre. Aí ela sugere José Dias. Aí ele diz, claro que não, logo ele que está alertando a mamãe, né, da promessa. Aí ela, segundo ele, ela é a malandra, a maliciosa, a mais consciente, que diz assim, só que José Dias é interesseiro.
e ele tem o sonho, o desejo, que ele vive falando para todos os cantos, de voltar à Europa. Lhe prometa algo, se imponha como futuro homem da casa, e ele vai respeitá-lo. O guri ouve o plano da namoradinha e, segundo ele, vai executar piamente o que ela disse, como se ele não tivesse parte nisso também. Chegando em José Dias, ele disse que queria ter uma conversa de homem com José Dias. Aí José Dias olha pro piá e não é bobo, né? Claro, patrãozinho, claro, Bentinho, né? Vai puxar o saco do guri também. Já viu que o guri tá se impondo? É bom começar a puxar o saco desde pequenininho. E quando o guri vem com essa ideia, não, veja bem, mamãe quer me mandar para o seminário, mas eu não tenho vocação para isso, não é muito a minha praia, eu quero ser... Aí ele lembrou da ideia da Capitu, né? Quero ser advogado, que nem meu tio Cosme, quem sabe estudar na Europa. Lá aí o José Dias já viu que o plano antes de ouvir a palavra Europa, né? Quero ser advogado. Ele disse, não, mas vai lhe cair muito bem a batina, você vai ser um excelente padre, sua mãe vai ter orgulho de você, você vai estar perto de Deus. Nada melhor para uma mãe do que isso. Você vai dar muito orgulho para ela. Vá que é bom. Aí ele diz, mas eu poderia ser advogado estudando na Europa, ia precisar de alguém para comprar meu material lá, para fazer minha matrícula, para cuidar da minha casa lá, né? Quem sabe uma pessoa como você, né? Aí ele muda de opinião. Mas menino, lhe cairia bem o direito. Sairia um magistrado, um juiz, já consigo ver, igual a seu tio Cosmo, estudando na Europa. Eu e você vamos juntos, pode contar com isso. Aliás, sua mãe, se não estiver muito velha e cansada, pode ir junto também. Já vislumbrou isso e se inclinou a ajudar o guri, né? Aí o guri fica todo cheio de alegria e ainda dá um caô nele, né? Não, é que, José Dias, eu sentiria muitas saudades de mamãe. Claro que ele quer dizer Capitu, né? Sentiria saudades de mamãe. Por isso é melhor não ir para o seminário. José Dias malandro, entendeu, sentiu e disse, não, tudo bem, saudades da mamãe, né? Mas um toque, tá, menino? Um conselho. Cuide com ela. Segundo o Bentinho, é de José Dias que sai essa frase. Os olhos dela são de cigana oblíqua e dissimulada. Diz o Bento, eu sabia que era oblíqua, mas não sabia o que era dissimulada. Precisava conferir, eu por mim mesmo. Bom, ele vai até a casa dela, a mãe dela diz pro Bento entrar e surpreendê-la no quarto, porque ela estava lá a pentear os cabelos. Ele foi para dar um susto nela e ela o flagrou pelo espelho. Ele toma a escova da mão dela, quer olhar os olhos para confirmar o que o José Dias falou, começa a penteá-la, puxa o rosto dela para trás e flagra que os olhos dela tinham um fluido, um quê de misterioso, algo de absorvente, como uma ressaca, uma vaga do mar. Aquela parte do mar que te puxa, te traga e te leva para o fundo. Os olhos dela engolem ele, né? E os lábios se mostram, eles dão o primeiro beijo. Nisso, a mãe dela entra de sopetão no quarto e ele tem um súbito congelamento. O guri fica petrificado de medo de ser flagrado dando o beijo nela. E segundo o narrador, é nessa hora que ela rapidamente toma aquele pente da mão dele e finge para a mãe que não tinha entendido a situação, que o Bento só estava lhe dando, né, o penteado, só estava lhe fazendo penteado, e ela ainda dissimula muito bem, dizendo, olha, mamãe, que absurdo, ele inosou meu cabelo. A mãe não entende a situação, acha aquilo criancice, e aí ainda entra na brincadeira. Não, mas o penteado dele tá ótimo, ele vai sair um excelente cabeleireiro. Brincou ainda, né? E o guri estava apavorado, vendo ela teatralizar, né? Dissimular muito bem, atuar. Olha, a reação dela não seria diferente da reação de qualquer pessoa querendo se livrar de um enrosco. Mas, segundo ele, notem, é o fruto dentro da casca. A menina já é aquela mulher que vai traí-lo, porque já tem uma tendência, segundo a sua versão, a essas dissimulações, a essas atuações, né? É quase uma atriz, de tão ardilosa, mentirosa que ele está sugerindo que ela é. Bom, depois ele vai se interessar pela coisa do beijo que ele deu, né? Gostou. Tenta dar um segundo, ela nega, aí ele se decepciona, daí ela lhe dá o segundo e o pai dela entra em cena. Novamente ele petrifica com medo do pai dela e novamente ela dissimula, alegando para o pai que os dois só estavam com o rostinho colado porque estavam jogando o jogo do sério. O pai dela é muito ingênuo e cai nessa. Inclusive o pai dela era tão bobinho que a dona Glória chegou a botar ele contra a parede uma vez que ele estava meio deprimido, por conta de uma cagada que ele fez no serviço, aceitou uma promoção temporária, fez um monte de contas e depois a promoção saiu de cena e ele ficou com as contas, porque não tinha entendido bem.
E aí ele pensou em se matar, e a Dona Glória é quem deu uma dura nele, né? Dona Glória também já aceitou a família da vizinha, morando com ela, quando a Capitu era bebê e o Bentinho também, durante uma enchente no Rio de Janeiro que acometeu várias casas. Quer dizer, olha que baita gerente de família, da sua e da do vizinho, é a Dona Glória, né? Assumiu com mão de ferro a própria família e a família do vizinho, eventualmente. Bom, o menino vai para o seminário, José Dias se comprometeu em ajudar. Até José Dias convencer a Dona Glória, a promessa terá que ser cumprida. Por isso, o menino pressiona José Dias. E José Dias dá uma abafa. Menino, calme, deixa para mim. Enquanto isso, vai estudando no seminário que eu vou dar meu jeito. A gente vai para a Europa para estudar direito. Aí ele chega na Dona Glória, José Dias cheio de técnicas, né? Dona Glória, veja bem, seu único filho. Você não vai se desfazer do seu único filho mandando ele para o seminário, sem ter netos. O menino pode ser um advogado brilhante. Aí a Dona Glória até estranha, mas não era você quem estava me lembrando de mandá-lo para o seminário? Pois veja bem, né? Fatos e fatos, ele dá uma manipulada. Dali a pouco ela concorda. Tens razão, José Dias. Mas eu também não posso descumprir a promessa. Vou ter que criar um meio termo, equacionar isso daí. Quem sabe ele vai e fica lá 2 anos. Se não tiver vocação, volta para casa. Ótimo, ótimo. O que é 2 anos perto de uma vida inteira, né? Ele chega e conta pro guri. Cara, consegui 2 aninhos só pra ti nessa. E ele fica puto. Porra, 2 anos. O Piá tá apaixonado, quer ficar com a namorada 2 anos, é muito, né? Aí ele, calma, ainda posso chegar mais longe que isso. Só deixa eu entrar na mente de sua mãe. Enquanto isso, vai indo pro seminário. Em estudar não se perde nada. Bom, ele vai, se despede da família, a guriazinha fica chateada. Até que lá no seminário ele conhece o Ezequiel, que também não queria ser padre, queria ser comerciante. Aí ele já conta para o Ezequiel que ele tem uma namorada, que ele quer ser advogado, que ele não quer ser padre e tudo mais. Ele leva o Ezequiel em casa, a família conhece o Ezequiel, gosta do Ezequiel. Ele até vai insinuar que o Ezequiel já era meio sedutor, até com a família dele, com a mãe dele especialmente. A mãe dele gosta do Ezequiel também. Não de outra forma, que não seja terna, né? E é do Ezequiel que vem a ideia que vai tirá-lo do seminário. Ezequiel diz assim, sua mãe prometeu um filho, não é? Isso. Por que não um filho adotivo? Aí ela faz o bem de 2 formas. Lhe tirando do seminário e botando um órfão aqui, né? Alguém que não teria melhores condições de vida. A ideia é boa. Ele leva a ideia do Ezequiel para o José Dias leva para Dona Glória consulta o padre Cabral e daí confirma. Pode fazer. Aí ele troca um filho pelo outro. Ele sai do seminário finalmente. Aí José Dias, o que ele pensa? Europa, aí vamos nós. Só que não. O Bentinho não é bobo. Ele vai estudar direito em São Paulo porque fica mais perto de visitar Capitu, eventualmente. O José Dias foi enganado, por assim dizer, né? Bom, algumas observações durante o período em que ele ficou no seminário, tá? Teve um dia que ele foi visitar a mãe que estava doente, ele chegou a torcer pela morte da mãe, porque ele podia ficar com ela. Depois ele se arrependeu do que pensou. Outra é que ele soube que o coleguinha, o amigo Manduca, com quem ele trocava cartas sobre assuntos de história, relações internacionais, geografia, ele morreu de lepra. E ele nunca foi amigo físico do menininho, por receio de pegar a lepra, e por vergonha da aparência do menino, que ele respeitava tanto o intelecto. Quer dizer, a aparência para o Bentinho é muito importante, né? Outra coisa é que ele várias vezes, durante essas visitas, foi vê-la e teve dúvidas sobre a conduta dela. Uma vez ele perguntou para a prima Justina, prima, você viu o Capitu por aí? E diz a prima, essa danada anda namorando por aí com os meninos da rua, essa Peralta. Aí ele já ficou desconfiado. Será que a prima viu alguma coisa? Será que é verdade? Será que não? E a gente já fica também com uma pulga atrás da orelha. Outra coisa é que ele foi visitar a Capitu e ela estava na casa da Sancha, sua melhor amiga. Chegando lá, o Gurgel, o pai da Sancha, abriu a porta e disse, olha, a Capitu já vem, ela está lá dentro com a minha filha está doente, ela está cuidando dela. Você fica na sala comigo aqui esperando. Muito bem. Aí o velho tenta quebrar o gelo, falar uns clichês, né? Como é que vai, mamãe? Manda um beijo para sua mãe e tal. Aí ele pega um porta-retrato e diz, você viu aqui minha esposa falecida? Minha esposa é parecida com a Capitu, né? O rosto parecido com a tua namorada. É verdade e tal. Aí o Bentinho até conclui, né? Mas é que as pessoas simplesmente se parecem às vezes. Por que isso não parece importante, pessoal? Porque ele fala com uma banalidade absurda. Só que lá no final da obra, uma das
falsas provas que ele nos dá, ou das pretensas provas que ele nos dá, da culpa dela, de adultério, é que o seu filho é a cara do seu amigo. Olha, mas vamos lá. Ou é porque as pessoas simplesmente se parecem segundo ele mesmo, ou é porque divide o DNA com um amigo, e é filho do amigo e ele foi traído, ou não é, e ele enxerga que é porque está com ciúme. E o ciúme pode causar esse tipo de evento, esse tipo de fenômeno. Então, são várias as formas de interpretar esse fato. Bom, Bentinho se forma em Direito, volta para o Rio de Janeiro, José Dias já muda sobre a Capitu. Eu apoio esse casamento, já falei para sua mãe, ela é maravilhosa, vai ser uma grande nora, porque ele já viu que ele vai ser empregado do Bentinho e da Capitu um dia. A mãe dela morreu, ela cuidou do pai, ela virou uma presença constante na casa dele enquanto ele estava em São Paulo, ajudando muito Dona Glória e sendo uma norinha de ouro. Depois morreu o pai dela, o Bentinho volta e eles casam, se mudam para o bairro da Glória. Ele é tão dependente da mãe que na lua de mel ele queria visitar a mãe e ela não quis. Pô, lua de mel. Aí ele diz, viu, leitor? Agora que não precisa da minha mãe, vira as costas para ela, né? Agora não precisa mais visitar minha mãe. Antes que tinha interesses, aí sim. Porra, mas é a lua de mel, né, cara? Fica bastante questionável essa acusação. E o amigo dele saiu do seminário também, montou uma casa de negócios e casou com a amiga dela. Ezequiel casou com Sancho. Bentinho com Capitu, Ezequiel com Sancho. O quartetinho sai junto sempre. E o Bento teve muita intenção de ter um filho ali em seguida e não conseguiu. Ele fica até invejando Ezequiel, porque tão logo Ezequiel casou com Sancha, ela logo engravidou de uma menina. E o Ezequiel convidou o Bentinho para ser o padrinho e deu o nome da menina de Capitu, o mesmo nome da mulher do amigo. Ele chama a Capitu de cunhadinha, porque enxerga Bento como um irmão, né? A minha cunhadinha. Aí ele deu o nome de Capitu e ainda explicou para o Bento, é uma homenagem à sua mulher, para homenageá-lo por tabela. No primeiro momento parece bonito, no segundo momento ele começa a ficar com ciúme, porque, segundo a visão dele, ele nota uma proximidade íntima entre os dois e ele começa a estranhar. E nada dele ter um filho. Até que Sancha engravida e logo depois a Capitu. Vai ele sugerir muito delicadamente que quem é o pai do filho dele é o Ezequiel, porque está tendo um caso com ela, e porque o Ezequiel é fértil e ele não. Ele só não fala isso com todas as letras, nem é porque ele não tem prova, viu? É porque ele é um homem do século XIX, não, já está afirmando que é traído, corno, num livro que vai ser público, né? Já é grave. Afirmar que é infértil seria muita fraqueza para ele, tá? Bom, o ciúme dele vai se agravando, o relacionamento vai se deteriorando, a relação do filho vai se esvaziando. O menino Ezequiel, que agora leva o nome do amigo ainda para corresponder o favor, né? Se fosse menina, ia ter que ser Sancha. Se fosse menino, ia ter que ser Ezequiel, porque, afinal de contas, né? Uma homenagem vai ter que justificar outra homenagem. E ele ainda tem esse drama aí, né? O menino carrega a semelhança física, segundo ele, o nome do meu amigo e o DNA do meu amigo. E para piorar, o menino imita, como toda criança imita, adultos, especialmente Ezequiel, imita com perfeição, segundo ele. Ou é porque ele quer enxergar assim, ou porque é a verdade, ou porque não é. Várias as formas de interpretar isso. Antes de fechar o livro, estamos quase acabando, pessoal. Dúvidas até aqui? Tranquilinho? Então não saiam daí, mesmo que vai estourar um pouquinho o horário, só para eu acabar essa obra, tá? Resultado da história aqui. O ciúme dele se agravou tanto que um dia ele foi visitar o Ezequiel e, segundo ele, a Sancha, a mulher do Ezequiel, deu em cima dele, mas ele não foi na onda, porque ele até pensou nela como uma mulher linda e tal, mas ele é fiel a Capitu. Isso é a versão dele. Será que ela deu em cima? Será que deu e ele foi ou não foi? Será que isso aconteceu? Tudo isso é uma grande questão em aberto. Mas naquela noite o mar estava muito violento, estava de ressaca. E o Ezequiel, na manhã seguinte, foi nadar no mar de ressaca. Bentinho é avisado que Ezequiel morreu. Morreu naufragado, né? Morreu afogado no mar de ressaca, que nem os olhos da Capitu. Bom, ele vai ao velório disposto a dar um discurso fúnebre digno para o amigo e afastar essas ideias de ciúme. Só que lá ele não consegue, ele trava, porque ele olha para ela, Capitu, e diz que ela, ao olhar para o morto, lançou um olhar de viúva. Mas como é que é um olhar de viúva, né? Defina. Tá? Bom, resultado, ele decide sair desse relacionamento pela honra de um homem patriarcal daquela época, que não é pelo divórcio, uma vez que o divórcio seria um atestado de incompetência. É cometendo suicídio. Ele compra veneno, bota no café, senta no seu escritório e está prestes a tomar aquele gole
de veneno. E quando ele está ali, tão inábil para a vida, é também inábil para a morte, e não consegue. Nisso, entra na sala o menino dizendo, papai, papai, você vai à missa, a mamãe já vai indo. E ele diz, claro, meu filho, claro, claro, menino, eu vou, logo mais. Aliás, já tomou café hoje, Ezequiel? E o menino balança a cabeça que não. Ele disse, então venha, tome. E pega o copo de veneno, vai levando na boca do menino, e o menino se assusta, e ele vai, menino, tome esse café, menino. E ele vai gritando com o guri, até que o guri se assusta, e ele diz, beba, grita com o menino vai dar o gole, e aí ele se apavora e se arrepende, dá um tapão na xícara e impede o menino de se matar. Ou ele de matar o menino, né? Aí o menino se assusta, papai, e ele diz, não sou seu pai. Ele grita isso. A Capitu ouve, claro, entra na sala fingindo demência, tira o guri dali e olha pro Bento e diz, tá, o que tem pra dizer tu fala, que tô cansado dessa, só no ar, só no Wi-Fi, né? Qual é que é, né? E eles, não precisa dizer nada. O que tá dito, o que precisa ser entendido, já entendeu. Divórcio. Tá, mas por quê, né? Não tem uma acusação, não tem nada concreto. Ela olha para a foto do Ezequiel na mesa dele, pensando assim, pô, o amigo do cara morreu, ele tá nessa putaria. Ou ela tá olhando assim, ó, pô, o meu amado morreu e eu fiquei com esse monstro. Ou ela tá pensando, ele desconfia de mim com ele. E ele olha pro amigo também e olha para os olhos dela, percebe que ela tá olhando para a foto, porque ele também tá olhando. E ele diz, viu? Tá aí, ó, não preciso dizer mais nada. Como assim não preciso dizer mais nada? Né? Segundo ele, ela chegou a enviar cartas para tentar reconciliação e ele nem quis lê-las porque ela não quis se defender. Olha, primeiro, ou ela se defendeu e ele não validou a defesa dela, ou porque ela não se defendeu porque é culpada, ou porque ela não se defendeu porque não precisa se defender de uma coisa que ela não tem nenhuma culpa. Várias são as formas de interpretar isso. Fato é que ele não pode admitir o divórcio. Então, como é que ele frauda o divórcio? Ele leva o menininho e a esposa para a Suíça, vai junto, deixa os dois lá, olha que divórcio trina, volta da Suíça e avisa para a família dele. Eles ficaram de férias, eu voltei a serviço. Quando ele mora afastado, não volta muito em casa agora para não dar satisfação, Dona Glória pergunta, tio Cosme eventualmente, José Dias, ele diz, não, eles prolongaram as férias, eu até vou lá para vê-los em seguida. E ele chega aí mais uma vez à Europa, não pisa na Suíça, só para descer do navio no Rio de Janeiro e a família o receber, dizendo, fui lá vê-los, estão bem, vão ficar morando lá. O menino está grande, o meu tamanho, assim, quase a minha cara. Mentira. O que ele está falando, ele não acredita. Bom, aí ele foi se afastando e todo mundo foi morrendo. A Sancha já tinha se mudado com a pequena Capitu, do Paraná, que é a mesma coisa que morrer. Tio Cosme morreu, a Prima Justina morreu, a mãe dele morreu, o José Dias está morrendo. Ele foi lá para se despedir, tampou o José Dias ainda olhou para ele e disse assim, ó, só me resta a Europa dos sonhos, menino. Como quem diz assim, ó, a Europa que eu ia aí não fui, né? Mas tudo bem. José Dias morreu, Capitu morreu na Europa e o menino volta, bate a porta do Bento, se é seu filho ou não, tá? Pelo menos o menino acredita que é, se é que não é, tá? E o menino diz, olha, voltei para morar com o senhor, mamãe falava muito bem do senhor, nunca levantou a voz para falar mal, e eu ainda lhe cobro, meu pai, diz o menino, de não ter ido lá levar uma flor em seu túmulo. Quando ele ouve do menino que bateu a sua porta, segundo ele, a reencarnação do amigo Ezequiel, porque a versão adulta do menino é igual ao outro, de acordo com o Bento. E ele fica ali ouvindo aquilo, e ele ouve que Capitu morreu, ele não sente nada, nem ódio, nem compaixão, nem pena, nem nada. O cara tá seco. Aí ele continua, mamãe morreu, sempre falou bem do senhor, e eu vou passar um tempo aqui. O Bento admite que até tentou se esforçar para se conectar no guri, mas não conseguiu. Não deu. O guri ainda pede um dinheiro para ele, para ir numa expedição arqueológica, porque ele estuda arqueologia lá em Jerusalém. E ele, claro, pago, faço questão, faço gosto. E ele pensa, né? Tomara que vai e morra, pegue lepra, morra. Não tem nenhum carinho pela criatura. O menino vai. E ele recebe uma carta dos amigos do menino, dizendo que, infelizmente, ele morreu. Ele lê aquela carta com sabor, com prazer. Diz, não veio a lepra, mas veio a febre tifoide, matou o menino. E eles estão me cobrando aqui as custas do velório, eu pagaria o dobro para não voltar a vê-lo. Tá lá no epitáfio do menino. És correto em todos os teus caminhos, segundo o profeta Ezequiel. O nome do menino, né? Belo desde o dia em que fora concebido. E o Bento ainda ironiza. Mas que dia fora concebido? Porque dizer assim, não foi eu que fiz, né? E para fechar, pessoal, diz ele, quis o destino que a minha primeira amiga e o meu melhor amigo se unissem para me trair. E como nada mais importa, vamos ao que interessa. Vamos à história do subúrbio. Ele acaba o livro dizendo que tudo que ele contou não vale a pena.
e que ele vai ficar com a história dos subúrbios. Essa sim é a história que valeria a pena ser ouvida. Ele condenou Capitu no final, ok? Na versão dele, segundo o narrador, ela é adúltera. Na versão do leitor, que contempla toda a obra, nós não temos nem provas que sim, nem provas que não. Resta a dúvida. Feito? É isso, gurizada. Por hoje é só. Semana que vem a gente acaba o Machado e encerra o realismo. Aliás, depois eu vou mandar um áudio lá para o grupo sobre a questão das redações, tá? Não deu tempo de falar hoje. Falou, falou. Até a próxima e tchau. Até. Tchau, Sora. Beijo. Não deu tempo, Pablo? Eu falo no grupo lá para todo mundo, tá? Eu tenho que correr para dar mais aula aqui. Feito. Valeu.